E aí, tudo certo com você? Esse é mais um vídeo desse canal que está começando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a coragem de estar sozinho. Pois é necessário ter coragem para ficar sozinho, para se perceber e perceber o seu lugar no planeta. É isso aí. Então, para a gente criar um contexto nesse vídeo, eu vou contar algumas situações que aconteceram na minha vida ao longo desses últimos anos. Talvez faça sentido para você, talvez não. E eu gosto sempre de lembrar em todos os meus vídeos que tudo que eu falo aqui é minha opinião, né? Não é verdade absoluta, longe disso. Então, pode ser que a minha opinião vai de encontro ao que você imagina que é certo, ou talvez não. Então, e se não for também, eu peço a você que tenha paciência. Tenha paciência porque a gente está aqui para evoluir. Essa é a nossa, acredito eu, que é o propósito do ser humano é estar aqui para evoluir. Então vamos lá. Esses dias eu vi um vídeo muito bacana, na verdade não foi um vídeo, foi um corte, e aonde uma psicanalista falava para a pessoa lá que na vida do ser humano é necessário que ele tenha várias mortes em vida. E isso fez muito sentido para mim. Por quê? Por que fez muito sentido para mim? Porque por um bom tempo da minha vida, desses últimos meses, eu realmente achei que eu queria puxar o cabo da tomada ali, desligar o cabo, e se é que você me entende, e desligar tudo. Eu achava que era isso, cara. E teve um dia que eu cheguei na conclusão de que não, cara. Que o que precisava ser desligado não era não era eu por completo, e sim aquela fase, e sim aquele Bruno que não fazia mais sentido. Eu fiquei preso, acho que em algum momento eu fiquei preso em alguma fase e aquilo começou a pesar. E aí eu sentia essa necessidade. E quando você não tem consciência e você não sabe lidar com isso, você acha que é o ser completo que precisa ser desligado. E não é isso, cara. É só aquela fase. É só aquela junção de, de pensamentos, de ideias, de conclusões que você criou ao longo da sua vida que não cabe mais. Ou seja, você evoluiu. É a mesma coisa de você pegar uma coisa que se expandiu e tentar colocar de novo dentro da caixa que não vai caber mais. E para mim foi muito isso, assim, sabe? Eu me expandi, criei consciência de muita coisa e ao mesmo tempo eu queria me manter levando aquele estilo de vida que eu levava antes e não cabia mais. Então eu ficava maluco, assim, e eu não sabia como lidar com isso. Até o dia que eu tomei consciência disso, eu falei, cara, entendi o que eu precisava desligar era aquela fase. E aí, nesse momento que eu tive esse insight, que eu tomei consciência e eu me desprendi dessa fase, a vida ficou muito mais leve e ficou muito mais tranquila. E eu vou contar para você, talvez você não concorde, talvez não, mas isso o caminho que eu escolhi para poder expandir a minha consciência, para poder melhorar como pessoa primeiramente para mim, depois para o mundo. Você pode não concordar ou concordar. Primeira coisa, eu fiz meio que ao contrário, né? De duas coisas que eu acho importante, que é eu busquei uma terapia alternativa e logo depois eu busquei uma terapia com a psicóloga, ela é psicóloga e psicanalista, e, e aí unindo as duas coisas foi o que me trouxe essa melhora. Então eu fiz ao contrário, né? Tipo, a primeira coisa, na minha opinião, que eu acho que você deve fazer para dar mais certo é buscar a ajuda
um psicólogo, de uma psicanalista, antes dessa outra terapia, digamos assim, alternativa. Mas eu busquei primeiro a alternativa, que foi o seguinte: eu tinha essa curiosidade de saber como que era, e aí eu fui atrás de um lugar onde tinha o ayahuasca. Ayahuasca, em alguns lugares as pessoas chamam de vegetal, em outros lugares, tem vários nomes, mas o nome que eu conheço foi ayahuasca. Eu tinha muita vontade de tomar, devido a tudo que eu tinha estudado e as coisas que as pessoas falavam, que ela ajudava e tal. E aí eu queria tomar isso para saber, para melhorar mesmo. E aí eu contei para um amigo meu que tinha a mesma vontade, e aí a gente achou um lugar. Só que a gente queria achar um lugar para a gente tomar, um lugar que não tivesse um viés religioso, né? Que não tivesse esse viés puxado totalmente para o religioso, que fosse um lugar mais alternativo. E aí, depois de procurar, a gente achou um lugar e, e a gente foi lá, e a gente tomou, e foi muito bacana e me auxiliou muito naquele momento de vida que eu estava. E aí, esse amigo meu falou: Bruno, ó, beleza, a gente tomou o ayahuasca, ele já fazia terapia, e aí ele falou: Bruno, ó, se você fazer terapia, vai te ajudar ainda mais nesse processo. Aí eu falei: ah, realmente. E aí eu procurei essa psicóloga e psicanalista e comecei a fazer terapia. E aí eu uni as duas coisas, que foi essa terapia alternativa. Eu uso o termo terapia porque eu vejo como uma terapia. Principalmente o lugar que eu frequento, que serve o ayahuasca, é um lugar, é uma pegada totalmente filosófica, de autoajuda, de autoconhecimento, separada desse viés religioso. É claro que não tem como se separar totalmente, mas o lugar puxa mais para essa pegada de autoajuda, de você reconhecer em você os pontos onde você está falhando, os pontos onde você está acertando e potencializar tudo, assim, sabe? É, é- eu vejo isso como muito bacana. E eu uni as duas coisas. Quando eu uni as duas coisas, eu passei a ter muito mais clareza de como estava a minha vida e como eu poderia melhorar, né? Fazendo uso dessas duas coisas, né? Fazendo as duas terapias. E foi muito bom. Inclusive, esse insight sobre desligar a fase foi em uma das sessões com ayahuasca, assim. Você tem muitos insights, mas muita coisa, assim, sabe? E se vocês quiserem depois, se vocês sentirem interesse e quiser que eu conto depois. Eu posso contar o relato da minha primeira sessão. Eu faço uso do ayahuasca tem 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Então, eu já tomei muitas vezes, muitas vezes. São 2 sessões por mês. Então, eu já tive várias sessões aí. Então, tive muita coisa, muito insight bacana. Tive várias coisas também que, quando é coisa ruim, você tem que resolver, né? A partir do momento que você passa a observar, não tem como mais desver. Você já viu, já era. Você tem que resolver aquela parada. E traz muita dor também, assim, no sentido de resolver mesmo, de autorresponsabilidade, acho que essa é a palavra. Tanto a terapia alternativa quanto a terapia tradicional, que é feita com psicólogo ou psicanalista, ela vai te trazer essa parada de autorresponsabilidade, que é entender que você é o gestor da sua vida, cara. Então, ninguém vai mudar por você, ninguém vai pegar você pela mão, é você com você mesmo. Então, daí vem esse título do vídeo, de ter coragem de estar sozinho. Você vai ter que se colocar em situações de estar sozinho para você realmente se perceber, entendeu? Para você perceber da onde que tá vindo as suas dores, e qual o significado que você está dando para aquelas dores que você sente. Porque às vezes isso muda tudo. Porque às vezes você olha para uma coisa e você acha que aquilo é engraçado, mas talvez não seja tão engraçado. Talvez o significado que você deu para aquilo foi
de uma coisa engraçada, mas talvez não. Talvez você deu o significado para aquilo de engraçado pelo ambiente que você estava, ou às vezes para não magoar alguém, para não machucar alguém, e com isso você se machucou, porque o verdadeiro significado que você queria dar era outro. Então, é, essa questão de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, é muito isso, é querer estar sozinho. E quando eu digo sozinho, é sozinho mesmo, assim, sabe? Sem ninguém, sem nenhum tipo de barulho, sem música, porque hoje em dia eu vou falar de mim, assim. Eu via que eu fugia muito do silêncio. Eu me sentia desconfortável com o silêncio, porque se eu ficasse em silêncio, eu era obrigado a pensar em coisas que eu não queria pensar. Eu era obrigado a me ver e me perceber, e eu não queria isso, porque isso me trazia dor. Isso me trazia a questão de desligar aquela fase. Eu não queria me desligar daquela fase. E a partir do momento que eu tomei consciência disso, eu e passei a me sentir melhor sozinho, as coisas foram se resolvendo, as coisas foram acontecendo. Claro que foi muito dolorido, né? É sempre muito dolorido. Mas depois você vai ficando, você vai se reconhecendo, você vai falando, cara, eu sou uma pessoa boa, eu sou melhor, eu sou foda e tal. E então, eu acho que é isso. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco longo. Talvez, não sei como é que tá ficando esses vídeos, se tá ficando explicado, se não tá ficando muito bem explicado, mas eu vou melhorando. Eu acho que é 1% por dia, 1% em cada vídeo eu vou melhorando, e esse é o único intuito, melhorar e, sei lá, ajudar alguém, não sei, talvez a pessoa que está aí, está assistindo, talvez você está aí que está assistindo, esteja passando por esse momento e, e assim, eu citei essas duas terapias, não que vai fazer que você tenha que seguir por esse caminho, diferente disso, assim, eu acho que você tem que encontrar o seu próprio caminho e saber o que faz sentido para você. Eu busquei ajuda nesses dois caminhos porque foi o que fez muito sentido para mim, mas talvez não faça, ok? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí e tal. E, cara, comenta aí no que eu posso melhorar, como que eu posso melhorar, a questão de de vídeo, questão de áudio, da comunicação. Comenta aí. Eu estou tentando ser o mais simples possível, assim, sabe? Eu tô sendo eu mesmo, de verdade, não tô sendo um personagem, então eu espero de verdade que isso acabe se conectando com alguém aí. E se vocês quiserem que eu conte essa experiência do ayahuasca, é só comentar aí que eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. E é isso. Tamo junto, até a próxima.